Olá, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre Teorema de Arquimedes. Se você não assistiu a aula passada, assista para conseguir acompanhar a aula de hoje. Vou mostrar algumas aplicações da força de empuxo do Teorema de Arquimedes, terminando o nosso curso de hidrostática. Imagine que temos um corpo totalmente imerso em um líquido. Então temos aqui no desenho, né, um líquido dentro de um recipiente, densidade do líquido vai ser dl, um corpo totalmente imerso dentro desse recipiente, a densidade do corpo eu vou usar como dc. E aí dentro de um campo gravitacional. Considerando que o corpo não esteja apoiado no fundo do recipiente, não tem um fio amarrado no corpo, né, ele está ali no meio do líquido, então teremos duas forças apenas atuando nesse corpo, que vai ser a força de empuxo para cima e a força-peso para baixo. Tome cuidado com isso, porque às vezes em exercícios ele coloca o corpo apoiado lá no fundo. Aí poderíamos ter, né, pode ter a força normal também além dessas. Se tiver um fio amarrado, pode ter a força de tração também. Nesse caso eu estou considerando que tenha apenas empuxo e peso, empuxo para cima e peso para baixo. Como é que a gente consegue calcular a força de empuxo? Aula passada. A gente vai fazer DVG. Porém, densidade é do líquido, volume do líquido deslocado e gravidade. E a força-peso? Como é que a gente consegue calcular a força-peso? Também da aula passada. A gente vai fazer massa vezes gravidade. Porém, densidade é massa sobre volume. Aqui eu posso isolar a massa, fazendo massa igual a densidade vezes volume. E posso substituir aqui no lugar da massa para cálculo da força-peso. Ou seja, a gente consegue calcular a força-peso do corpo, esse peso é do corpo, né? Fazendo densidade do corpo, volume do corpo e gravidade. E aí densidade e volume aqui, densidade vezes volume, eu coloquei no lugar de massa, só isso. E um detalhe importante, como o corpo está totalmente imerso, todo o corpo dentro do líquido, o volume do corpo vai ser exatamente igual ao volume do líquido que ele desloca. Ou seja, esse volume vai ser exatamente igual a esse volume. E como aplicamos isso? Vamos lá. Imagine agora, nesse caso, que a força-peso seja exatamente igual à força de empuxo. Se a força-peso for igual à força de empuxo, aí eu estou considerando esse caso, essas duas forças se equilibram, me dando uma força resultante igual a zero. Aí vem as leis de Newton, né? Se a força resultante que atua no corpo é igual a zero, a aceleração do corpo também será igual a zero. Consequentemente, esse corpo que está imerso nesse líquido, aí você pode imaginar como se fosse um peixe, um submarino, um mergulhador, um corpo qualquer. Ele vai se manter em repouso dentro desse líquido, parado, ou MRU, que é movimento retilíneo uniforme. Não se esqueça que, de acordo com as leis de Newton, quando a força resultante que atua num corpo é igual a zero, o corpo ele se mantém também MRU, que é movimento retilíneo uniforme, ele se movimenta com o vetor velocidade constante, ou também pode ficar em repouso. Então esse seria o primeiro caso de aplicação de um corpo totalmente imerso. Se a gente igualar, força-peso igual à força de empuxo, e lembrando que eu falei no início da aula, força-peso a gente pode fazer densidade do corpo, volume do corpo, gravidade, e força de empuxo a gente pode fazer densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes gravidade. Como o corpo está totalmente imerso, o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo. Gravidade também vai dividir com gravidade.
Concluo, para que isso aconteça, para que a força-peso seja igual ao empuxo, ficando o corpo em repouso dentro do líquido, ou MRU, a densidade do corpo deve ser igual à densidade do líquido. Isso é uma condição. Não quer dizer que é a densidade que provoca isso, tá? O equilíbrio de um corpo ele é provocado pelas forças, né? Lá de acordo com a dinâmica. Aí, na verdade, você tem que voltar ao raciocínio. Caso a densidade do corpo seja igual à densidade do líquido, isso faz com que a força de empuxo se iguale à força-peso, me dando uma força resultante igual a zero, uma aceleração igual a zero, mantendo o corpo em repouso, ou MRU, dentro do líquido. Já se a força de empuxo for maior do que a força-peso, teremos uma força resultante para cima, que inclusive a gente pode calcular fazendo empuxo menos peso, a intensidade, né? Aí, leis de Newton. Se a gente tem uma força resultante para cima, teremos uma aceleração também para cima. Consequentemente, esse corpo que está imerso no líquido, ele pode subir em movimento acelerado, aumentando a sua velocidade, ou descer em movimento retardado, descer diminuindo a sua velocidade. Nesse caso, fazendo a mesma igualdade que eu fiz anteriormente, aqui ó, a densidade do corpo ela fica menor do que a densidade do líquido. É uma condição. Basta fazer, né, a mesma igualdade que a gente fez aqui, ó. Então, ó, concluo. Se a densidade do corpo que está imerso for menor do que a densidade do líquido onde ele está imerso, a força de empuxo vai ficar maior do que a força-peso. Consequentemente, teremos uma força resultante para cima, uma aceleração para cima, esse corpo vai subir acelerando dentro do líquido ou descer diminuindo a velocidade, descer em movimento retardado dentro do líquido. E se o peso for maior do que o empuxo, ó? Então, considerando o peso maior do que o empuxo, teremos uma força resultante para baixo, que inclusive a gente pode calcular fazendo peso menos empuxo. A intensidade do peso, né? Menos empuxo. Se a gente tem uma força resultante para baixo, leis de Newton, teremos uma aceleração para baixo. Se a aceleração é para baixo, o corpo que está imerso, ele pode subir em movimento retardado, então ele sobe diminuindo a velocidade, já que a aceleração é para baixo, ou ele desce em movimento acelerado, fazendo a mesma igualdade que eu fiz anteriormente. Nesse caso, ó, a densidade do corpo fica maior do que a densidade do líquido. Basta fazer, né, ó, essa primeira igualdade aqui que a gente fez. Ó. Concluo, se a densidade do corpo for maior do que a do líquido, a força-peso que atua no corpo será maior do que a força de empuxo. Consequentemente, força resultante para baixo, aceleração para baixo, o corpo sobe diminuindo a velocidade ou desce aumentando a sua velocidade. Lembra lá do ensino fundamental, né, da educação infantil, que a gente aprende que quando a gente joga uma moeda na água, a moeda afunda, porque a densidade da moeda é maior do que da água, ou uma gota de óleo, ela sobe na água, porque a densidade do óleo é menor do que da água. Então, aqui eu estou te explicando de forma correta. Na verdade, o que faz uma moeda afundar na água, uma gota de óleo subir na água, não é exatamente a densidade. O que provoca, né, o movimento são as forças. E aí,
as forças, considerando apenas força de empuxo e força-peso, elas se diferenciam a partir da diferença das densidades. Então não é exatamente a densidade que puxa o corpo, densidade não tem essa propriedade, puxar, né? Quem puxa são as forças. Mas a diferença na densidade diferencia ou não as forças, aí considerando só peso e empuxo, tá? Fazendo o corpo ficar em equilíbrio, né? Descer ou subir dentro desse corpo em movimento uniforme, acelerado ou retardado. E um corpo parcialmente imerso. Imagina um navio boiando, né, na água. É um corpo parcialmente imerso, ó, o volume do corpo ele não é mais igual ao volume do líquido deslocado. Se você pegar o volume do corpo, ó, o volume do corpo é tudo isso aqui, ó. Já o volume do líquido deslocado é só o volume imerso do corpo, é só o volume que está dentro da água, por exemplo, ou dentro do líquido. Então eles não são mais iguais. E aí, mais uma vez, eu estou considerando apenas empuxo e peso. Tomem cuidado, tá? Tem exercício que vai ter fio, aí tem tração, né? Tem exercício que o corpo pode estar apoiado, aí tem força normal. Eu estou considerando aqui, ó, só empuxo e peso. Então, um navio em equilíbrio, boiando, né, na água, imagina isso. E aí esse corpo está em equilíbrio, é outra condição. E aí as únicas forças que atuam em empuxo e peso, e aí aqui vem um erro muito comum, inclusive. Tem muitos alunos que acham que para um navio boiar, por exemplo, a força de empuxo tem que ser maior do que o peso. E não. Se eu falo que esse corpo, esse navio está em equilíbrio, todo corpo em equilíbrio, leis de Newton, a força resultante tem que ser igual a zero, porque senão ele não fica em equilíbrio. Ou seja, para esse corpo ficar em equilíbrio, a força de empuxo tem que equilibrar a força-peso, tem que anular com a força-peso. Pensa comigo, se num navio boiando a força de empuxo fosse maior do que o peso, você teria uma resultante para cima. Esse navio ia sair da água em movimento acelerado. Não é isso que acontece. O que acontece é que para um corpo, né, parcialmente imerso ficar em equilíbrio, para que o empuxo seja igual ao peso, ou seja, a força resultante seja igual a zero, o corpo não precisa estar todo ele imerso. Parte do corpo imerso já garante essa força-peso igual à força de empuxo. Igualando as duas forças, então teremos peso igual a empuxo, peso D do corpo, V do corpo, G, empuxo D do líquido, V do líquido deslocado, que equivale à parte imersa do corpo, vezes G. Nesse caso, os dois volumes não são iguais, então não posso dividir. Agora, a gravidade é igual, ó, então G vai dividir com o G. Aí o que vamos fazer? Essa relação, inclusive, eu aconselho a você a decorar, ela facilita muito a resolução de exercícios. Eu vou passar o DL dividindo, ó, então a gente pode escrever que DC por DL vai ser igual a VLD sobre VC dividindo. Guardem essa relação, ela facilita muito a resolução de exercícios. DC, que é a densidade do corpo, por DL, que é a densidade do líquido, é igual a VLD, que é o volume do líquido deslocado, que é o volume do corpo que está dentro do líquido, o volume imerso do corpo, dividido por VC, que é o volume de todo o corpo. Como assim essa relação facilita a nossa vida? Olhe com carinho, ó. Ao fazer VLD por VC, eu estou calculando a fração imersa do corpo. Se eu multiplicar por 100, inclusive, dá em porcentagem, né? Isso aqui multiplicado por 100 cai em porcentagem. Já se eu fizer um DC por DL, a gente está fazendo a densidade do corpo em relação ao líquido em que ele está em equilíbrio. Olhe nesse exemplo de aplicação, ó. Imagina que a gente tem um corpo boiando em equilíbrio, força de empuxo igual a força-peso, que senão ele não estaria em equilíbrio, e aí eu dividi esse corpo em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Então você pode considerar que o volume do corpo é igual a 5. 5 unidades de volume.
Quantas partes do corpo está imersa, ó, dentro do líquido? Ó? São 3 partes de 5. Então aqui eu posso igualar a 3. Ó. Então VLD 3, VC 5, 3 quintos. Então se eu fizer 3 quintos, eu vou ter a densidade do corpo em relação ao líquido. Se for água, a maioria dos exercícios usa água, densidade do líquido é igual a 1. Olha que fácil. Então você consegue, por exemplo, calcular que densidade tem que ter esse corpo para que ele fique 3 quintos dentro da água, boiando na água, né? Usando como exemplo água. Outra aplicação de Arquimedes é no peso aparente. Inclusive esse nome, peso aparente, ele aparece muito nos exercícios. Então vamos entender o que é isso. Imagine aqui, ó, que a gente tem um corpo dentro de um campo gravitacional G, pendurado em um fio, em equilíbrio, e ele não está dentro de nenhum líquido. Ó. Considerando, né, um corpo pendurado, bonitinho, ideal, as únicas 2 forças que atuam nesse corpo serão peso e tração, que é a força ali do fio. Se o corpo estiver em equilíbrio, isso é uma afirmação, a força tração vai ser igual à força peso. Aí elas se equilibram, né, para manter o corpo em equilíbrio. Aí imagine que a gente coloque um dinamômetro ligado no fio. Isso aqui é outra dúvida que vocês têm, lá da dinâmica, tá? Qual força esse dinamômetro marca, se ele está ligado no fio? Esse dinamômetro, ele marca a tração. Como ele está ligado no fio, e o fio transmite tração, o dinamômetro ele vai marcar a tração no fio. Porém, nesse caso, como está em equilíbrio, a tração vai ser igual ao peso. Então você consegue ler no dinamômetro a tração, que é igual ao peso. Então você vai ler no dinamômetro o peso do corpo. Nesse caso, você lê o peso real do corpo, tá? O peso verdadeiro desse corpo. Já se o mesmo corpo for mergulhado em um líquido, além da força-peso puxando o corpo para baixo e da força de tração que está no fio, teremos também a força de empuxo, que agora eu mergulhei o corpo nesse líquido aí, ó. Aí o mesmo raciocínio, o dinamômetro ele está ligado no fio. Se ele está ligado no fio, força transmitida por fio é tração, então o dinamômetro vai ler a tração. Nesse caso, a tração é igual ao peso, ó, considerando o corpo em equilíbrio? Não, né? Nesse caso, teremos a força-peso puxando para baixo, força tração no fio para cima e empuxo também para cima. Então, nesse caso, ó, para manter em equilíbrio, tração mais empuxo, que são as 2 forças que puxam o corpo para cima, tem que ser igual à força-peso que puxa o corpo para baixo. Aí o corpo se mantém em equilíbrio. Concluo, nesse caso, ó, a tração vai ser igual ao peso do corpo, peso real do corpo, verdadeiro, menos a força de empuxo. E essa tração é a que você consegue ler lá no dinamômetro, pelo fato do dinamômetro estar ligado no fio. Essa tração que é chamado de peso aparente, que é o que você está lendo lá no dinamômetro, ó. Peso aparente. Então, lá no primeiro caso, ó, nesse caso aqui, você vai ler no dinamômetro o peso do corpo real, verdadeiro, mas só tem tração e peso atuando. Já aqui, ó, você vai ler no dinamômetro a força de tração também, mas agora a tração não é igual ao peso real do corpo. Então você fala que você vai ler aqui no dinamômetro o chamado peso aparente do corpo, que é menor do que o peso real. Entendeu? Legal? Isso cai bastante, tá? E geralmente vocês têm dúvida, então eu espero que você tenha entendido. Vamos parar a aula aqui, terminamos o curso de hidrostática. Legal agora você fazer exercício. Bons estudos, um abraço e até as próximas aulas.